A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a nossa 11ª lição para os nossos jovens, que tem como tema Ageu, atenção para com a casa de Deus. Ageu vai ser um homem que vai ser levantado por Deus para trazer ao povo remanescente que voltaram para Israel, para que eles tivessem um cuidado especial para a casa do Senhor nosso Deus. Vocês vão entender no decorrer da lição. Então Ageu vai ser uma voz de Deus, vai ser um arauto de Deus para o despertamento de todo o povo. E com certeza vai ser uma bênção essa lição. O nosso texto do dia diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. O Senhor aqui, ele está falando com o povo. Se eu posso usar essa expressão, o Senhor está desabafando com o povo. Por quê? Porque o povo estava preocupado somente em construir as suas casas. E a casa do Senhor estava ficando deserta. Então Deus vai usar o profeta para trazer essa mensagem de despertamento a todo o povo que estava ali em Israel, que havia parado a obra do templo, e nós falaremos um pouquinho sobre isso no decorrer da lição. A síntese textual diz: a ação do Espírito de Deus nos liberta do comodismo e da indiferença, fazendo-nos valorizar aquilo que realmente é importante para Deus. Tá vendo? A ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo age na nossa vida, nós faremos aquilo que glorifica ao Senhor nosso Deus. E não vai ter espaço para indiferença ou comodismo espiritual. Não, você vai fazer a obra de Deus com dedicação. A nossa lição tem como texto Ageu, capítulo 1, versículos de 1 a 8, que diz assim: No ano segundo do rei Dário, eu vou fazer a leitura aqui na Bíblia, que fica um pouquinho melhor a leitura, tá bom? Ageu capítulo 1, versículos de 1 a 8. Diz assim: No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no dia 1º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, versículo 4: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Olha o versículo 6, como é profundo o versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado, numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês viram como eu falei na introdução? O desleixo do povo com a casa de Deus trouxe ao Senhor, trouxe ao coração de Deus um sentimento de que o povo estava abandonando a sua casa.
E de fato estava mesmo. Por quê? Eles estavam preocupados somente em fazer para si mesmo e não para o Senhor. Porém, o versículo que nós lemos, o versículo número 6, fala que por mais que eles produzissem, eles não estavam vendo e não veriam resultado enquanto não aplicasse o coração nas coisas de Deus. E hoje acontece muito isso. As pessoas trabalham, mas não vê o resultado, não vê o fruto do seu trabalho. Por quê? Não coloca Deus em primeiro lugar nas suas ações. Então, Deus não está, Deus não faz parte, Deus não tem nenhum compromisso com essa pessoa. Então nós temos que pensar nisso, pensar que o Senhor, Ele vai agir, mas na medida em que nós também procuramos fazer a sua vontade. Os objetivos da nossa lição. Primeiro, explicar o contexto histórico que abrangeu as pregações de Ageu. Segundo, mostrar como o profeta Ageu exerceu um papel fundamental entre o primeiro grupo de judeus que retornou a Jerusalém. Entender que devemos dar a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. E eu lhe convido, então, para você vir comigo já na introdução. É muito rápido. E já faço-lhe um convite. Caso você ainda não se inscreveu no canal, aproveite, se inscreva no canal, acione as notificações. Para quê? Para que você não perca nenhum de nossos vídeos e nenhuma de nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Vem comigo na introdução. É muito rápido, tá bom? A nossa introdução vai dizer assim: dos 12 profetas menores, apenas 3 desenvolveram seus ministérios após o cativeiro babilônico. São eles Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu foi o primeiro a profetizar após o exílio, sendo contemporâneo de Zacarias. Não temos informações bíblicas sobre o seu passado e nem conhecimento dos seus antecedentes familiares. Ele foi um dos exilados que retornou a Jerusalém no objetivo de reconstruir o templo. Neste período, grandes foram as dificuldades enfrentadas e, por meio de sua ação profética, Ageu conseguiu mobilizar e motivar os judeus no fito de concluírem a reconstrução da obra. O templo era o símbolo visível da aliança de Deus com seus descendentes. E os descendentes de Abraão. Por isso, motivou seus compatriotas a não desanimarem no trabalho da obra de Deus. Em uma época em que os judeus mostravam-se indiferentes, Ageu ensinou-lhes que eles deviam dar a Deus a prioridade em suas vidas. Ageu, então, vai voltar para ser daquela leva que vai trabalhar na reconstrução do templo. Nós vamos encontrar 2 personagens maravilhosos que voltou para reconstruir o templo e os muros de Jerusalém. E nós vamos encontrar 2 personagens que são Neemias e Esdras. São 2 homens fantásticos, só que eles não vieram sós. Deus vai levantar homens que estivessem com eles para quê? Até para motivá-los, para serem a voz profética para esses homens. Você já deve ter ouvido, talvez até pregou, já falou sobre isso. Quando eles voltam exilados, não foram todos que voltaram, mas nós vamos encontrar o nosso irmão Neemias. Ele vai ser esse homem que vai se comover quando ele sabe das misérias que está acontecendo, do que está acontecendo, das ruínas que está em Jerusalém. Então ele fica triste. E o rei Artaxerxes, então, vai lhe dar autorização. Ele vem com um grupo de pessoas e até com escolta real, ele vem tudo certinho.
começam a fazer a obra, mas quando a terra e o povo é levado cativo e a terra fica um pouco abandonada, ali fica um restante, os menos favorecidos, e vem mistura de outros povos para estarem fazendo parte da terra. Quando eles sabem, e com certeza eles ficaram ali 70 anos, já se julgavam dono daquilo tudo que estava acontecendo ali. Já se julgavam dono do reino sul, de Judá, enfim, de Jerusalém. Mas quando chega Neemias com Esdras, mais alguns do povo para reconstruir, eles sentiram que ia perder, sabe, a sua bocada no negócio. Então eles vão se levantar contra os dois, eles até começam a fazer a obra, mas vai ter ali opositores, e nós volta e meia falando o nome deles, que é Sambalate, Tobias, ou mais alguns dos povos que estão ali, vão se levantar para impedir, inclusive inventando mentira, calúnias, enviando carta para o rei responsável, enfim, eles vão fazer de tudo para parar a obra. Porém, Deus vai usar novamente, depois Deus vai usar novamente Dario, dando-lhe a autorização para que a obra continue. Então nós vamos ver que há uma ação de Deus no negócio. Por mais que os homens se levantem contra, era propósito de Deus fazer a obra. Mas você vai observar e você vai ver comigo que eles mesmo fazendo a obra, eles vão ficar muito desanimados. E é o que nós vamos ver nesta lição. O desânimo do povo, mas Deus vai usar o profeta Ageu para trazer esta palavra, esse despertamento para o povo. Primeiro tópico diz, Ageu, número 1, festivo. Seu nome significa festivo ou festividade. É possível que o seu nascimento coincidisse com um feriado judaico. Isso justifica o significado do seu nome. Há quem acredite que seu nome foi profético. Desse modo, seus pais piedosos lhes atribuíram esse nome na expectativa da restauração do povo judeu, anunciando através desse ato que em breve haveria motivos para festejar, mas a restauração do templo implicaria o reinício das festas religiosas em Jerusalém. Ageu foi uma figura fundamental para a reconstrução do segundo templo. O primeiro templo foi construído por Salomão e o segundo foi reconstruído por aqueles remanescentes que voltaram. Porém, quem viu a glória do primeiro templo, viu que ele era todo cheio de ouro, cheio de riqueza. E agora o segundo templo não tinha essa riqueza aparente. E isso também trouxe tristeza ao povo. Mas nós vamos ver algo maravilhoso sobre isso no decorrer da lição. Ele acreditou quando poucos acreditavam e foi o responsável direto pelo retorno das festas em Jerusalém. Que sejamos como Ageu, promotores da fé e agentes de alegria. Queridos, não vamos promover tristeza e nem desânimo no meio do povo, mas sejamos agentes de alegria. Vamos promover aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que glorifica ao Senhor nosso Deus. A exemplo do nome Ageu, que significa festivo, vamos fazer festa para quem? Para o Senhor. Não festa com fermento velho, mas festa com a sinceridade, festa com alegria, mas alegria de fato, que expresse um sentimento saudável diante do Senhor. Qual foi o contexto histórico que o profeta Ageu vai trazer a sua mensagem? Ageu profetizou no segundo ano do rei Dario, por volta do ano 520 a.C., para o primeiro grupo de exilados que retornou do cativeiro babilônico. O primeiro grupo a retornar foi movido por um fervor religioso. Esses repatriados deixaram o conforto conquistado na Babilônia para viverem junto às ruínas de Jerusalém.
Em uma cidade assolada pela destruição, era preciso muito trabalho e disposição para reconstruir uma cidade cicatrizada pela guerra, ou seja, marcada pela guerra. Jerusalém viu muita guerra, como Israel vê guerra até hoje. Então a guerra, ela abre ruínas. A guerra, ela abre feridas que vão tornar cicatrizes, e tem feridas que são, podemos dizer assim, que vai ser cicatrizada, mas a marca vai trazer lembranças muito tristes. E o povo, então, ia ser preciso saber lidar com isso. Todavia, as perseguições dos samaritanos e as dificuldades enfrentadas contribuíram para desanimá-los, atrasando a execução e a conclusão do projeto. O povo estava abatido. O interesse dos judeus se voltou para as questões seculares. Quando há perseguição, e aqui, como eu disse, Esdras, Neemias vai falar sobre as perseguições que aconteceram, quando se levantam então os opositores com uma mensagem negativa, a ponto de dizer que o muro, quando passasse uma raposa, ia derrubar o muro de tão frágil que era. Então, tudo isso vai desanimando. Por mais que eles quisessem fazer, eles estavam desanimados. Então, Ageu vai profetizar nesse contexto. E, com certeza, ele vai trazer uma mensagem muito, muito importante para o povo. O povo estava abatido. O interesse dos judeus se voltou para as questões seculares. A indiferença espiritual levou o povo a reconstruir suas próprias casas. A indiferença para as coisas de Deus. Eles começaram a olhar somente para a sua vida, para as suas casas. Por isso que no versículo 6, Deus vai dizer: vocês estão fazendo muito e o resultado está sendo pouco. Por quê? Vocês esqueceram a minha casa. Esqueceram de reconstruir a casa que eu vou receber de lá o louvor de vocês e a adoração. No 3, a estrutura e mensagem do livro. O livro de Ageu é o segundo menor do Antigo Testamento, ficando atrás apenas de Obadias. A expressão diz: o Senhor dos Exércitos aparece 26 vezes em 38 versículos. Em todo instante o profeta anunciou que suas palavras vieram de Deus e possuíam o selo da autoridade profética. No Antigo Testamento, todo profeta que fala por Deus, ele fala: assim diz o Senhor, ou diz o Senhor. Esta era a marca da autoridade profética. Então ele vai usar essa marca para motivar o povo. Qual foi o teor da sua mensagem? Primeiro, Ageu repreendeu o povo pela falta de envolvimento no projeto da reconstrução do templo. Segundo, na segunda mensagem, após o início das obras da reconstrução e a aparência do templo apresentou-se modesta e por causa disso o povo desanimou. Nesse momento o profeta motivou dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Isso deu canção maravilhosa. Na terceira mensagem, ensinou que o fato de alguém morar na Terra Santa não o torna santo. Portanto, o povo deveria viver a verdadeira santidade para usufruir das bênçãos prometidas. E, por fim, a última mensagem que ele profetizou é uma bênção especial para a dinastia de Davi, na pessoa de Zorobabel. Olha só, o povo observa que o templo, mesmo sendo reconstruído, seria um templo muito simples, muito diferente do que aquele, como eu disse anteriormente, construído por Salomão. Porém, Ageu, movido pelo Espírito de Deus, ele vai dizer assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por quê? A glória da primeira casa estava voltada pela riqueza do ouro, pela glória aparente, pela casa em si. Mas a glória da segunda casa
seria maior por quê? Porque o verdadeiro templo, o verdadeiro que recebe adoração, iria estar nesse templo. Iria entrar nesse templo. Que é quem? Jesus. Então, a glória presente ali, nesse segundo templo, seria a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não a glória passageira, a glória que surgiu, a glória que veio por meio da ação do homem, mas era a glória do próprio Senhor. Por isso que a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira. A nossa casa é uma casa bonita, é uma casa bem adornada. Deus te fez lindo, te fez linda, te fez bonito, te fez bonita. Mas a glória que nós recebemos depois dessa casa que nós temos aqui, será muito maior do que a glória que nós temos hoje, do que nós recebemos hoje. Então tome posse dessa palavra, receba essa bênção de Deus para a sua vida. Tome posse das promessas de Deus para a sua vida. No segundo tópico diz, a mensagem do profeta, a motivação. Em agosto e setembro de 520 a.C., Ageu começou a entregar a sua profecia. O povo tinha abandonado a obra por causa da oposição dos samaritanos e do decreto de Cambises, o rei da Pérsia. Por quê? Ele deu esse decreto? Por causa daqueles que levaram para ele, mandaram uma mensagem para ele mentirosa. Disseram para Artaxerxes autoriza, Dário assina, que era o imperador da época, assina o que Artaxerxes pede, eles vêm com essa autorização, mas quando eles chegam ali, há aquele levante de Sambalate, Tobias, os demais que estão ali, envia então uma carta a Cambises, dizendo que havia alguém, o povo ali, o povo de Israel, o reino de Israel estava se levantando e ia tomar a terra. Então ele faz o quê? Envia uma autorização dizendo, pare a obra. Ele vai então parar, mas não é porque ele quis mandar parar, não, porque ele recebeu notícias falsas. Então parou tudo. O Todo-Poderoso é mais poderoso que todos os poderosos da terra. Que palavra para o nosso coração. Confiando no Senhor, devemos prosseguir. Não podemos esmorecer diante das adversidades. A segunda profecia foi entregue no 21º dia do 7º mês, no último dia da festa dos tabernáculos. Ao iniciar a reconstrução, depois de tirar os entulhos, o povo percebeu que aquela reconstrução jamais teria a beleza e o esplendor do templo de Salomão. Viram só? O templo estava cheio de entulho. Por que o templo estava cheio de entulho? Simples. O templo que Salomão havia feito, ele foi tão maravilhoso que ele tinha ouro. Então, no intuito de remover o ouro, eles fizeram do templo um grande entulho. É como quando a gente descasca as paredes de uma casa e vai sobrando entulho, lá foi a mesma coisa. E quando eles limpam tudo, eles vão ver, jamais conseguiremos fazer igual Salomão fez. Só que Deus tinha algo maior, algo melhor para eles. Mais uma vez, Ageu encorajou o povo a prosseguir, dando pelo menos 3 motivos. O Senhor estaria com eles, primeiro motivo. O pacto divino permanecia de pé, Deus não havia retirado a sua palavra. A glória daquele templo seria ainda maior. Enquanto as pessoas se desanimavam com desafios do presente, Ageu prosseguiu de olho na glória do futuro. Devemos focar a nossa atenção naquilo que nos traz esperança. Olhe aquilo que vai te trazer esperança, não naquilo que pode te afastar de Deus. Mas foque na promessa, foque na bênção do Senhor na sua vida. Exortação. Ageu demonstrou a tristeza de Deus ao ser colocado em segundo plano. Quando ele percebe que Deus é colocado ao segundo plano, ele fica triste. E Deus vai
falar da sua tristeza. O povo se acomodava dizendo que ainda não era a hora ou momento da reconstrução do templo. Por quê? Eles estavam mais preocupados com as suas casas. Percebemos que faz parte da natureza humana justificar as omissões, criando argumentos plausíveis para esconder os fracassos. Esse recurso mental vai amenizar a frustração de não ter conseguido fazer o que pretendeu. Eles queriam reconstruir, mas não conseguiram, então era melhor falar assim, não chegou a hora ainda não. Era mais fácil eles agirem dessa forma, mas de fato a hora já havia chegado. Preocupavam-se com seus negócios e vidas pessoais e não davam mais ao templo o devido valor. Tem gente hoje da mesma forma, trabalham, esquece da casa de Deus. Só que Deus está olhando tudo isso, mas quando a pessoa precisa, recorre ao Senhor. E isso é muito difícil. Ageu enfatizou que o abandono da obra de Deus provocou seca e escassez. A terra iria pagar o preço e eles também, por causa da sua omissão, da sua falha, por causa das decisões do povo. Deus reteve os céus para despertar o seu povo. Ageu inquiriu seus compatriotas. O fato de vocês colocarem Deus de lado provocou progresso ou regresso? Quando tiramos Deus do centro, o que acontece? Bênçãos? Não. Vai só acontecer derrota. E isso é muito difícil. A resposta era simples. Ao colocarem Deus em segundo plano, eles abandonaram o único elemento essencial, o único ser essencial para o sucesso. Deus garante o sucesso do seu povo, o sucesso da igreja. O avanço da igreja é Deus que garante. 3. A consolação. Enquanto a primeira profecia repreendia o povo pela falta de compromisso, a segunda trazia consolação ao destacar a glória daquele templo. A presença de Cristo emprestaria ao segundo templo uma glória que o templo de Salomão jamais conheceu. Por quê? A glória do templo de Salomão foi uma glória passageira, mas a glória do segundo templo é uma glória eterna, porque Cristo é eterno. A terceira profecia foi uma exortação, um verdadeiro apelo à santidade. Porém, a quarta mensagem trouxe novamente consolação ao apresentar uma promessa de segurança para Israel com o estabelecimento da linhagem de Zorobabel. Podemos dizer que 50% da mensagem de Ageu foi consolação e os outros 50% foi exortação. As repreensões de Deus, assim como suas promessas, são combustíveis de ânimos que nos empurram para frente. Então nós vamos observar, irmãos, que indo na igreja não quer dizer por isso que somos santos. Ir à igreja não quer dizer que somos salvos. Precisamos, de fato, vivenciar o que Deus tem estabelecido para nós, por meio da sua poderosa e genuína vontade. Que Deus nos abençoe. O terceiro tópico diz: apelo e promessas. Primeiro, o apelo. A pregação de Ageu exigiu do povo duas respostas rápidas: o retorno da obra de reconstrução do templo e a busca pela santidade. Mesmo morando em Jerusalém, precisava buscar a santidade. Deus não queria apenas o envolvimento físico das pessoas na reconstrução, mas também ansiava por uma aproximação espiritual. Não podemos cair no erro de pensar que ações concretas como ir à igreja, participar do culto, cantar ou pregar são substituto para a santidade e a obediência. Jamais. Precisamos ter ações que vai de fato fortalecer isso na nossa vida. A santidade e a obediência. Para Deus, ações não substituem intentos. Ou seja, eu tenho vontade, mas se eu não faço, não vai adiantar de nada. Uma adoração com lábios desprovida de sinceridade não tem valor diante de Deus. Atividade religiosa sem compromisso com a santidade e a obediência é ação vã. Nossas obras só possuem valor quando são ratificadas pela integridade, quando são
assinadas com tom de integridade. Então não adianta apresentar e ser feito de qualquer maneira. Sejamos santos, irrepreensíveis. Lutemos para isso, porque é possível, segundo o modelo bíblico. O culto só é aceito quando o altar é restaurado. Ageu fez 2 perguntas aos sacerdotes. Se alguém leva a carne santa na aba de sua veste, ele é santo? Eles responderam, não. Mas se tocar em algo imundo, é imundo? Sim. Então, eu posso me tornar imundo e se tocar em algo imundo. Eu posso me tornar imundo se eu, de repente, tocar em algo que Deus desaprova. Mas não vou ser santo se eu chegar na igreja e colocar a mão no púlpito. Por quê? Porque exige um processo. Exige um processo. Não é algo assim que vai acontecer de forma instantânea. Não, amados, não. A santidade não é instantânea. A contaminação é, mas a santidade é um processo que nós devemos viver no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada. A lição era simples, a pureza não pode ser transmitida, todavia a impureza sim. Naquela época os sacrifícios aconteciam em altar improvisado em Jerusalém. E Deus não aprovava isso. Deus não estava se agradando dessas ações, dessas ofertas que estavam sendo oferecidas em altares improvisados. Deus queria que os sacrifícios subissem de onde deveria subir. As ofertas trazidas permaneciam contaminadas enquanto o templo estivesse em ruínas. O fato de fazermos algo para Deus não significa que podemos fazer de qualquer jeito. Deus não aceita de qualquer maneira aquilo que fazemos. Vamos fazer com sinceridade. E agora, que é o tema da lição, atenção com a casa de Deus. Os judeus voltaram para Jerusalém, mas permaneciam escravizados ao materialismo, porque pensavam somente nas suas casas. Deus enviou a seca e não prosperou a colheita dos repatriados. O propósito divino era adverti-los. O fracasso dos outros setores da vida era consequência de uma vida espiritual relapsa, de qualquer maneira. A geração de Ageu foi aconselhada a ter atenção com a casa de Deus. Quando eu cuido da casa de Deus, Deus vai cuidar de mim. Quando eu me preocupo com as coisas de Deus, Deus se preocupa comigo e com a minha família. Era isso que estava acontecendo e precisava acontecer. Nós vamos ver então que o que era difícil tornou-se possível, pois eles agiam guiados pelo compromisso com Deus. Muitas coisas aconteceram porque eles foram relapsos, eles foram omissos, e por isso a ação de Deus contra eles foi enérgica, precisou acontecer. Conclusão: a profecia de Ageu foi compreendida pelo povo e teve efeito rápido. A apatia saiu e deu lugar ao fervor. Deus enviara Ageu para levantar um povo que estava prostrado. Todo o povo temeu e agiu com respeito diante da mensagem do profeta. A reconstrução do templo foi retomada. E assim o povo viveu tempos maravilhosos, porque voltaram-se para o Senhor nosso Deus. E agora eles vão perceber e vão ver que Deus vai estar agindo entre eles. E a glória de fato dessa segunda casa seria maior do que a primeira. Na próxima semana, nós falaremos sobre Zacarias, o Messias, a pedra angular. Vai ser outra lição maravilhosa. E eu lhe aguardo nesta lição, tá bom? Com certeza, Deus nos trará uma lição muito boa, muito linda, como nós tivemos nessa lição de hoje. Que Deus te abençoe. E eu estou gravando essa lição hoje, no dia 7 de setembro. Então, vamos fazer isso. Ao você receber essa mensagem, ore pelo seu país. Ore pela sua pátria, ore pela sua igreja, para que haja de fato uma renovação nos alicerces da nossa nação, nos alicerces na base do nosso país, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até
a nossa 12ª lição, em nome de Jesus. Amém.